Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como ele disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus, irmãos, é tudo que nós precisamos. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar hoje sobre sermos fiéis a Deus quando estamos no muito e quando estamos no pouco. Vamos falar sobre nós desenvolvermos um relacionamento com Deus. Eu creio que você acha que é ruim quando alguém te procura só porque precisa de você. Não é chato? Quando alguém te procura, lembra de você quando está precisando de alguma coisa. Aí vai e te procura, vai e te liga, porque precisa de algum favor. E se é ruim para você, com certeza também é ruim para Deus. Quando nós o procuramos, só quando nós estamos com dificuldades, só quando nós queremos pedir um favor, uma ajuda, alguma situação, alguma necessidade. Deus, ele se revelou nas Escrituras como nosso Pai. E como Pai, ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que nós sejamos um com Ele, que nós conversemos com Ele, que nós nos relacionemos com Ele, que nós sejamos amigos dele, e não apenas interesseiros. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. Amém, irmãos? No texto que nós lemos, a multidão estava procurando por Jesus. Eles estavam em uma cidade, Jesus foi para outra cidade, e eles estavam procurando Jesus. Eles ficaram sabendo onde Jesus estava, pegaram seus barcos e foram até Jesus. Então eles tinham interesse em Jesus. Eles estavam procurando por Ele, estavam buscando Ele, porém com os motivos errados, com as intenções erradas. E é o que nós lemos aqui no versículo 26. A multidão para Jesus no versículo 25: Quando você chegou aqui, Jesus? Aí Jesus respondeu para eles: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então vocês estão me procurando porque eu dei pão para vocês comerem. E vocês comeram aqueles pães e vocês ficaram satisfeitos. É por isso que vocês me buscam. É por isso que vocês me procuram. Porque eu estou deixando vocês satisfeitos aqui, felizes aqui, realizados aqui, contentes aqui. E porque vocês estão contentes, porque vocês estão realizados, vocês estão com o estômago cheio, com a barriga cheia, estão tranquilos, estão numa situação muito boa. E porque eu deixei vocês nessa situação, quando a gente come é bom, né? Você está lá, enche a pança, dá um conforto, dá uma preguiça também, a vontade de dormir, né? Você fica relaxado, você fica mais calmo, mais tranquilo, mais feliz, se a gente pode dizer assim. Então, porque Jesus gerou neles esse prazer, essa felicidade, se a gente pode dizer assim, então eles procuravam por Jesus, eles buscavam Jesus, porque eles queriam mais aqui. E eles sabiam que onde Jesus estava, algum milagre ia acontecer. Eles sabiam também que se eles estivessem com Jesus, eles não iam ficar com fome, porque Jesus, mesmo que não tivesse nada ali, ele ia fazer algum milagre. Ele ia multiplicar pão se precisasse, peixe, se tivesse.
E se não tivesse também, iam fazer ter também. Porque com Jesus é assim, na cabeça deles. Então nós vamos até Jesus, porque independente do que aconteça, nós vamos sair de lá satisfeitos, realizados, felizes. Só que não é bem assim, irmãos. O Evangelho não é só isso. Andar com Jesus, ter comunhão com Jesus, ser servo de Jesus, não é só isso. Não é só ficar realizado, não é só ficar satisfeito. Seguir Jesus também vai nos gerar dores, lágrimas, sofrimentos. E eu não lembro agora a frase, mas tem uma frase que diz que os amigos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, todos eles tiveram mortes trágicas, a não ser João, que estava preso numa ilha. E talvez por isso que Jesus tinha muitos poucos amigos, porque todos aqueles que o seguiam verdadeiramente sofreram muitas coisas nessa vida. E é isso que Jesus tem para nós também. Ele nos fala que para que todos aqueles, ou muitos daqueles que o seguiam, que seriam seus discípulos, que seriam fiéis a Ele, iriam ser caluniados, iriam ser castigados, humilhados, perseguidos, presos injustamente. Muitas coisas que nós não queremos, muitas coisas que não são prazerosas, que não são gostosas, mas são coisas que filhos de Deus também passam, que servos de Deus também passam. E eu sei que muitos de nós aqui, se não todos, passam por muitas lutas, por muitas dificuldades. E é nesse momento de luta, de dificuldade, de provação, que nós realmente mostramos se nós somos fiéis a Deus, se nós conhecemos a Deus, se nós somos servos dele ou não. Se na verdade a gente só estava aproveitando um embalo ali, se na verdade a gente só estava ali no meio da multidão porque a gente estava na expectativa de que ele faria um milagre, de que ele iria multiplicar os pães, de que eu iria ficar satisfeito. E quando não é bem assim que acontece, quando ele não multiplica os pães, quando ele não multiplica os peixes, quando ele nos convida para sofrer com ele e por ele, para passar por dificuldades, para colocar Deus no primeiro lugar, e não eu mesmo, e não as minhas próprias necessidades, e não as minhas circunstâncias adversas, mas ele, a glória dele, o nome dele, e não o meu nome, aí sim, nós demonstramos para ele que ele pode contar conosco. E não importa as circunstâncias, o que importa é adorá-lo, é servi-lo, é glorificá-lo. Essa é a razão de ser do cristão, de um servo de Deus. Ainda que me falte tudo, Deus nunca me faltará. Glória a Deus. E isso é suficiente, deve ser suficiente na vida do cristão. Mas falar isso, pregar isso é fácil. O difícil é viver isso na pele. O difícil é quando as circunstâncias são adversas. O difícil é quando na sua vida o dia difícil chega, o dia ruim chega, o dia mau chega. É muito ruim viver um período no qual Deus não multiplica os pães, no qual Deus não cura a enfermidade, no qual Deus não faz o milagre que nós esperávamos que Ele faria. Mas é nesses momentos que nós mostramos quem nós somos e em quem nós cremos. Porque, infelizmente, irmãos, às vezes nossa fé está pautada em uma falsa esperança. Porque Deus não prometeu, talvez, essas coisas que você espera que Ele faça. E Ele não tem compromisso com isso. Porque você criou algo na sua cabeça. E não é assim que Deus trabalha. E nós temos que entender, irmãos, que aqueles que Deus chama para mais perto, esses sofrem mais. Esses passam por mais lutas, por mais dificuldades, por mais perdas. Porque essas pessoas mais próximas reconhecem que Deus é suficiente, que Jesus Cristo é suficiente. E Jesus aqui, ele estava talvez um pouco chateado com essa multidão. Ele estava um pouco entristecido com esse pessoal aqui, porque esse pessoal aqui estava buscando ele porque eles estavam satisfeitos por estarem com a barriga cheia, porque Jesus multiplicou os pães para eles. Mas não é esse tipo de pessoa, irmãos, não é esse tipo de pessoa que vai seguir Jesus até o fim. Não é esse tipo de pessoa aqui da multidão que vai com Deus até o fim. Tanto que muitos desses aqui abandonaram Jesus depois.
Porque servir o Jesus que multiplica pães é maravilhoso. Mas servir o Jesus crucificado, e agora? Servir o Jesus que sangra, servir o Jesus que é humilhado na cruz, servir o Jesus que é perseguido, e que eu vou ser perseguido também. Aí as pessoas colocavam isso na balança e viam que para eles não compensava, porque eles não viam além, porque eles não se atentavam às palavras de Jesus que disse que ele sofreria, mas que depois ele iria ressuscitar para todo sempre, e reinar, e governar, e todos aqueles que o servem verdadeiramente, os fiéis a ele verdadeiramente, estarão com ele também. E nós temos que estar com a nossa esperança nisso, irmãos. Não no hoje, não no agora, não na dor, não no sofrimento, não nas percas, nas frustrações, nas decepções. Isso é normal, irmãos, da vida, do cotidiano. Não é porque nós vamos à igreja que isso não vai acontecer conosco. Talvez muito pelo contrário. É porque você é servo de Deus, é porque você conhece a Deus, que Deus vai te permitir passar por dificuldades, por provações, para que as pessoas ao seu redor vejam você, vejam o seu exemplo e se questionem: que paz é essa? Que alegria é essa? Como é que esse cara, como é que essa mulher ainda vai na igreja? Como é que esse casamento ainda está de pé? Como é que essa família ainda continua? Como é que essa pessoa ainda serve a Deus? E pelo seu testemunho, pela sua fé, pela sua perseverança, as pessoas vão sendo alcançadas, as pessoas vão sendo tocadas, porque o Espírito Santo realmente está em você, porque você realmente entendeu o que é o Evangelho, você realmente entendeu, como Jesus disse aqui: eu sou o pão da vida. E é isso, irmãos, que nós temos que entender. Eu me lembro de Jó. Eu vou ler aqui rapidamente, depois eu vou voltar para João 6. João capítulo 1. Eu vou ler só 2 versículos aqui, irmãos. João capítulo 1, versículo 20, diz assim: ao ouvir isso, eu não vou ler toda a história de Jó, do sofrimento dele, das percas dele, porque eu queria que toda a igreja saiba. Eu vou ler a resposta dele às percas que ele sofreu. Versículo 20, de capítulo 1. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém? Glória a Deus. Que maravilhoso exemplo para nós. Agora, capítulo 2 de Jó. Versículo 9 e 10, eu vou ler. Diz assim: aqui a mulher de Jó falou para Jó, né? Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe seu Deus e morra. E Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu falo por mim. Infelizmente, muitas vezes eu agi como mulher de Jó. Muitas vezes na minha vida, na minha caminhada cristã, eu agi como mulher de Jó aqui em casa. Como insensato, como um louco, como alguém que não conhece Deus que serve, como alguém que, por conta das dificuldades, por conta dos problemas que nós passamos no dia a dia, das crises que nós enfrentamos, seja no casamento, seja no trabalho, seja na vida financeira, seja na vida emocional, seja em todas as áreas da nossa vida, cada uma às vezes entre crises, às vezes todas, e glória a Deus, aleluia. E nesse momento de dor, de dificuldade, de agora o que eu faço, como resolvo, enfim, por muitas vezes eu agi como louco, como alguém que não conhece o Deus que serve, como alguém que se esquece das palavras de Deus, como alguém que se esquece das promessas do Senhor.
Eu creio que, infelizmente, muitos de vocês também, que assim como eu, que no dia difícil desanima, no dia difícil, às vezes baixa um pouco a cabeça, fica chateado, triste, enfim, que assim como eu, às vezes, quando o dia mal chega, fica se perguntando, cadê Deus? Quando o dia mal chega, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor não ouve mais a minha oração? Será que o Senhor me ignora por completo? Será que quando eu oro eu estou falando com as paredes? Porque não é possível, as coisas não estão acontecendo, não estão nada dando certo, enfim. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes. E a gente pensa às vezes em desistir, em parar, em chutar o balde, em parar de levar a sério aquilo que Deus nos entregou, em parar de honrar aquilo que Deus nos falou para honrar. E a gente começa a tratar às vezes as coisas com banalidade, de qualquer jeito, de qualquer forma. Começa a tratar a família de qualquer forma, sendo que a família é sagrada. Começa a tratar o trabalho que Deus te deu, uma parte que Ele abriu. Começa a tratar de qualquer forma. A vida, enfim, vida espiritual, ora de qualquer forma. Não lê mais a Bíblia, porque as coisas não estão dando certo. Porque as coisas não estão caminhando como você queria que caminhasse. E a gente começa a desandar, a desviar, a se afastar do Senhor. Porque nós estamos assim como essa mulher aqui, a mulher de Jó, agindo como um insensato, agindo como um louco, se esquecendo do que Deus disse. E tudo que Deus disse é eterno. E nós temos que nos apegar às palavras de Deus, às palavras do nosso Senhor, porque as circunstâncias passam e as palavras de Deus jamais passarão. Amém. A crise passa, a palavra de Deus jamais passará. Nós temos que começar a buscar a Deus, e não o dinheiro que Deus pode dar. Nós temos que começar a buscar a Deus, não a cura que Ele pode fazer. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, mas o que nós realmente precisamos é de Deus. Mesmo que a cura não chegar, se nós tivermos Ele, amém, a eternidade nos aguarda. Ainda que o dinheiro não chega, Deus nunca faltará. Glória a Deus. E Ele resolverá tudo que tem que ser resolvido. E se não resolver, glória a Deus. Porque nós somos dele, nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Nós somos responsabilidades dele também. Ele sabe o que faz. Como um bom Pai, como um bom Senhor, Ele sabe o que faz. E nós temos muita dificuldade hoje em dia de confiar no Senhor, de entregar as coisas nas mãos de Deus, de entender que Ele faz como deve fazer no tempo dele. E que o nosso papel é sermos obedientes a Ele, fiéis a Ele, independente do que aconteça, independente do que eu esteja passando. Não importa o tamanho da minha dor, do meu sofrimento, o que importa é a glória de Deus. Amém. É honrar o nome de Deus, é em todo momento nós nos esforçarmos o máximo possível para nós sermos fiéis àquilo que Ele nos falou, a palavra dEle, independente, irmãos, do quão difícil esteja a nossa caminhada, do quão difícil esteja o casamento. Deus falou que Ele abomina o divórcio. Então lute pela sua esposa, lute pelo seu marido, lute pela sua casa, independente de como esteja na empresa, de como esteja na rua. Seja cristão, seja um servo de Deus, seja a luz do mundo e sal da terra, independente do que aconteça, irmãos. Esse é o nosso chamado, é para isso que Deus nos chamou. E nós, infelizmente, por muitas vezes, ou nos comportamos como a mulher de Jó, ou nos comportamos como a multidão que vai na igreja, que ora a Deus pedindo por curas, por milagres, por bênçãos, e quando Ele não faz, nós viramos as costas para Ele, nós nos distanciamos dEle, porque o que importa não é Deus, é a cura que Ele pode fazer. O que importa não é Deus, o que importa é o dinheiro que Ele pode me dar. O que importa não é Deus, é a porta que Ele pode abrir para mim. Eu às vezes já ouvia antes, hoje não ouço tanto porque eu não tenho mais paciência, mas eu ouvi algumas pregações e só bênção, só vitória, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer milagres e maravilhas, não sei o que, você vai ver o extraordinário de Deus na sua vida. Mas irmãos, o extraordinário de Deus é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Não existe nada mais extraordinário de Deus para você do que Jesus Cristo.
E se Jesus Cristo não é extraordinário para você, você não conhece Jesus Cristo. Você não conhece a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Se nós nos vislumbramos, se nós ficamos com expectativa alta porque nós vamos viver o extraordinário de Deus, nós não conhecemos Ele ainda. Nós não conhecemos Jesus ainda. Não há nada que possa ser mais extraordinário que Ele. Não há nada que possa ser mais além do que Ele, maior do que Ele. Quando o profeta diz que o que olho nenhum viu, ele está falando de Jesus Cristo. Irmãos, a maior bênção que você pode ter, a maior bênção que nós podemos alcançar é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus, ele fala para a multidão que eles estavam buscando Jesus pelas intenções erradas, pelos motivos errados. E a multidão pede um milagre para Jesus, realmente mostrando, realmente fica claro que eles estavam ali pelo motivo errado. Jesus, suas palavras são lindas, mas faz um milagre aí para nós confiar mais ainda no Senhor. Irmãos, você não precisa de nem mais milagre. Eu não preciso de nem mais milagre. Eu não preciso que Deus resolva a minha situação. Eu só preciso de Jesus Cristo. Você só precisa de Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ao passo que nós conhecemos Jesus, que nós nos relacionamos com Ele, nós percebemos que não falta mais nada. E como Ele disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar o reino e a sua justiça e as demais coisas. São coisas. E essas coisas, muitas vezes, têm tomado o primeiro lugar nas nossas vidas. Essas coisas que Deus disse que acrescentaria, nós vivemos por essas coisas, e não pelo reino, e não pela justiça, e nós nos perdemos. Então nós queremos as coisas, e buscamos as coisas, trabalhamos por essas coisas, e o reino fica de lado, e Deus fica de lado, e aí você depois fica chateado com Deus. Cadê as coisas que o Senhor falou que ia me dar? Cadê o reino que era para você buscar? Cadê a justiça que era para você buscar? Eu creio, irmãos, que isso é misericórdia de Deus. Eu creio que quando a dificuldade vem, quando você se vê realmente sem saída, é Deus te mostrando, viu, meu filho? Você lutou, trabalhou, e onde você chegou? Em lugar nenhum. Porque, meu filho, sem mim não tem jeito. Sem mim você pode até ganhar dinheiro, você pode até fazer algum sucesso, mas você vai chegar aqui de novo. Você vai perceber que você está perdido. Você vai perceber que não tem outra solução. E isso, irmãos, é misericórdia. É Deus te fazendo perceber que sem Ele não tem jeito. E que sem Ele não faz sentido. Que sem Ele você vai continuar perdido. Sem Ele você vai continuar vazio. Vai continuar angustiado. Vai continuar triste. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque nós percebemos que a gente pode ir lá fora, pode fazer o que quiser lá fora, mas não nos completa. Aquele mundo não é mais para nós. Lá fora não é mais para nós. O mundo jaz maligno. Eu não sou maligno. Não me sinto bem lá fora. Não me encaixo lá fora. O lugar é na presença de Deus. Glória a Deus. O seu lugar é na presença de Deus. Esse é o nosso lugar, irmãos. Esse é o seu lugar. Não sai desse lugar. Você já foi para aquele lugar. Você já foi lá fora. Você percebeu que não tem como. Não é à toa que você está aqui. Você não está aqui porque você é bonzinho. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho. Eu estou aqui porque eu quebrei minha cara lá fora. Porque eu me estraguei lá fora. Porque tudo que eu tinha que fazer lá, nada me fazia feliz. Nada era bom para mim. Era só prazeroso. Tinha certo prazer, ok, mas trazia morte, trazia tristeza, trazia angústia, trazia depressão. Mas quando eu cheguei, na verdade, Ele chegou a mim e Ele me mostrou o que é verdade. Ele me mostrou o que é paz. Ele me mostrou o que é felicidade de fato, alegria de fato. E mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias de luta, de adversidade que vem mesmo nós sendo cristãos e orando, e enfim, tendo relacionamento com Ele, comunhão com Ele, os dias difíceis mesmo assim vão vir.
E aí é Ele nos mostrando, ou é Ele mostrando para nós, querendo mostrar para nós quem nós somos. Porque por muitas vezes eu me achava impecável. Agora eu não quero nunca mais. Agora, como eu tenho com Deus, a intimidade que eu tenho com Deus, agora nunca mais eu pego, nunca mais eu caio. Às vezes trava algumas horas, mas alguns dias, mas eu caio de novo. Porque não se tratava de mim, irmãos, mas Deus que nos ouve. Nós nunca vamos ser super-heróis, nós nunca vamos ser invencíveis, e é por isso que nós sempre precisamos voltar para a presença. É por isso que nós sempre precisamos voltar para o lugar de oração, de comunhão com Deus, de palavra, de Bíblia, porque como Jesus disse aqui, eu sou o pão da vida. Não é você sozinho. Você precisa comer de mim para ter vida. Você precisa se alimentar de mim para ter vida. Amém, irmãos? Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós não imaginamos o quanto nós precisamos. Aqui a multidão fala sobre o pão que Moisés deu. Eles falam: Jesus, faz um milagre para nós. Mais ou menos como Moisés fez lá no passado. Mas eles multiplicou os pães lá e foi um milagre bem milagroso. Faz um bem parecido. Aí Jesus falou assim: o pão que Moisés deu, de certa forma, aquele povo voltou a ter fome novamente. Não é um pão que sacia a carne, não é um pão que sacia o nosso físico, mas o pão dos céus mesmo, o pão que vem de Deus mesmo, o pão poderoso mesmo, sou eu. Amém. Eu sou o pão que dá a vida. Amém. Glória a Deus. É esse pão que você precisa. Amém. É esse pão que eu preciso, é esse pão que nós precisamos. Nós precisamos do pão que é Jesus Cristo. Esse pão alimenta. Amém. Esse pão dá vida. Amém. Esse pão dá força. Glória a Deus. Aquele pecado que você achava que não conseguiria vencer, esse pão consegue te fazer vencer. Amém. Aquele problema que você não conseguiria solucionar, esse problema que eu falo é você. Eu sou eu. As suas guerras internas, são suas paixões. É o pecado que você não conseguia vencer. Essa doença que você carrega com você tantos anos, que você não consegue se libertar. É esse pão, é esse segredo. Ele é o segredo. É Jesus Cristo. Ele pode te libertar. Ele veio para te libertar. Ele veio para te curar. Ele veio para te transformar. Ele veio para te mostrar: ei, o que você precisa sou eu. A resposta, a cura sou eu. Nós temos que entender isso, irmãos. A cura, a resposta é Jesus Cristo. Nada mais, nada além dele. Ele é a resposta. E como eu disse, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós corremos o risco de agir como a multidão. Ô Jesus, faz um milagre, por favor, na minha vida. Eu estou precisando tanto. E se não fizermos? E como o João disse, nós aceitamos o bem de Deus. Nós aceitamos as bênçãos de Deus. Nós aceitamos os milagres de Deus. Não aceitaremos também o mal? Então, quando Deus dá um emprego bom, Ele é Deus. Eu vou na igreja, vou servir Ele, vou cultuar Ele, mas e se o patrão mandar embora? Cadê Deus? Será que Deus existe? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não se importa comigo? Então, nós aceitamos o bem de Deus, mas não aceitamos o mal de Deus. Irmãos, Deus Ele abre portas, mas Ele também fecha portas. Deus Ele dá a vida, mas Ele também toma a vida. E nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que buscar em Deus uma fé que, independente do que aconteça, se Ele abrir a porta, se Ele fechar a porta, se Ele dar, se Ele tomar, ainda continuarmos glorificando a Ele. Assim como Jó, ainda continuarmos louvando e engrandecendo o nome dele. Assim como Jó, um pouco mais para frente, ele diz: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, eu estou sofrendo muito aqui, mas eu sei que o meu Redentor Ele vive e por fim se levantará sobre a terra e fará justiça. Eu estou tranquilo com isso. Eu estou em paz com isso, porque eu estou com Ele. Eu estou do lado dele, eu estou no time dele.
Eu faço parte da família dele. Eu sou filho dele. E o mundo pode se acabar lá fora, o mundo pode destruir lá fora. Mas eu não sou do mundo. Eu sou do alto, eu sou do reino. Nós somos do reino, nós somos do céu, nós somos de Deus. E por mais que todos se corrompam, que todos se percam, por mais que a adversidade bata na minha porta, a luta bata na minha porta, independente de tudo, Jesus é suficiente. Jesus é o pão da vida. É de Jesus que eu preciso. É com Jesus que eu vou. É com Jesus que... É com Jesus, irmãos. Nós venceremos todas as adversidades, todas as circunstâncias. E se nós não vencermos aqui, está em paz. Está em paz. Porque nós veremos com Ele para toda a eternidade. Amém, irmãos? Nós temos que entender, como eu disse no começo, dos 12 discípulos de Jesus, apenas um morreu de forma trágica, que foi João. E é mais ou menos esse tipo de convite que Jesus às vezes faz para nós. Viver na bênção é maravilhoso, mas o deserto também faz parte da vida do cristão. E é no deserto, nos dias difíceis, que nós realmente mostramos quem nós somos. Para nós mesmos e para Deus. Um dia bom, maravilha. Vai ter dia da cura, vai ter dia do milagre, vai ter dia da bênção, vai ter dia da prosperidade, vai ter esses dias, mas também vai ter os dias difíceis. Vai ter os dias nos quais Deus fecha as portas. E é nesses dias que Deus prova o nosso caráter, a nossa integridade, a nossa fidelidade. Ser fiel no muito é fácil, mas no pouco que nós realmente mostramos o nosso caráter, quem realmente nós somos. E Deus, Ele está chamando alguns de nós, esse mundo da igreja, para esses tempos, nos quais nós mostramos para Ele que tudo o que nos basta é a presença dEle. É Ele conosco. Esses dias eu estava orando e falei, Deus, não é possível, não é? O Senhor está ouvindo as minhas orações. Cadê o Senhor? Será que o Senhor me abandonou e tal? Será que o Senhor não se importa mais? No versículo que Jesus disse, eu jamais vos abandonarei. Eu jamais vou abandonar vocês. Até os séculos dos séculos, até quando acabar, enfim. E para mim aquilo foi suficiente, irmãos. Mesmo que às vezes a gente não sinta nada, a palavra de Deus é suficiente. Mesmo que aparentemente não está acontecendo nada, a palavra de Deus é suficiente. De Gênesis a Apocalipse, Ele nunca mentiu para ninguém. Ele nunca deixou de cumprir nenhuma promessa. E nunca deixará. Porque como a Bíblia diz, reinos passarão, tudo passará, mas a palavra de Deus nunca passará. Ela é para sempre. Amém, irmãos? Então é melhor nós confiarmos no que é eterno, no que é para sempre, no que é passageiro. Pensa bem em você, reflete bem em você. É melhor você confiar no que é eterno, no que é para sempre, ou nessa fase que você está passando? Nesse momento que você está passando. É mais sábio, irmãos, nós confiarmos no que é para sempre, no que é eterno. Porque você bem sabe, nós sabemos que toda fase passa. Todo momento difícil passa, todo momento bom passa, tudo é fase. Mas a palavra de Deus jamais passará. Então nos apeguemos à palavra de Deus, não nas circunstâncias. Sejamos fiéis a Deus, irmãos. Sejamos fiéis a Deus. Vamos lutar por isso em nome de Jesus. Vamos lutar para sermos fiéis a Deus. Vamos lutar para confiarmos em Deus. Porque aqui um pouco mais para frente ele fala que a obra que nós temos que fazer é simplesmente confiar nele. Creio em mim. A gente então pergunta para Jesus, o que nós temos que fazer então, Jesus? Confie em mim. Mesmo que eu não multiplique os pães. Mesmo que eu não faça milagre. Mesmo que eu não transforme tudo que você quer que eu transforme. Confie em mim. Confie na minha palavra. Confie em quem eu sou. Então é isso, irmãos. Nós devemos confiar em Deus. Independente de todas as coisas que possam nos acontecer. Confiemos no Senhor. O que tiver que ser feito, será feito. Ele nunca falhou, nunca falhará. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.
Deus seja louvado, exaltado. Glória a